Beleza, então. Me avisa. Um momentinho. Ok, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno, aqui do FSP de Epitácio. E hoje a gente está aqui para a banca de TCC do Clodoaldo de Souza Faria Júnior, né, o trabalho intitulado Efeitos das bolhas de plasma equatorial no posicionamento GPS, um estudo de caso utilizando posicionamento por pontos simples em região de baixa latitude. Então, além do Clodoaldo, que estão aqui, né, para avaliar o trabalho, o professor César Alberto da Silva, né, lá da área de informática, e também o professor João Domingos, que é da área de engenharia elétrica. Então, esse é um trabalho de TCC, né, do curso de bacharelado em engenharia elétrica. Então, aqui na sequência, né, nós vamos passar a palavra para o Clodoaldo, e o Clodoaldo vai fazer a apresentação do seu trabalho de TCC. Eu vou deixar aqui, vamos deixar as nossas câmeras fechadas. Clodoaldo, passo então a palavra para você. Boa apresentação. Muito obrigado, Vani. Primeiramente, cumprimento a todos que estão presentes, assistindo tanto no YouTube, quanto a banca que está aqui na sala, os amigos, parentes que vieram prestigiar o meu trabalho. O trabalho ele foi intitulado Efeito das bolhas de plasma equatorial no posicionamento GPS, um estudo de caso utilizando posicionamento por pontos simples em região de baixa latitude. O trabalho é a minha defesa de conclusão de curso e foi elaborado juntamente com o meu orientador Bruno Vani, aqui do Instituto Federal Campus Presidente Epitácio, juntamente com o meu co-orientador Alisson Oliveira Moraes, do IAE. O trabalho ele foi dividido nesses tópicos que estão apresentados no slide 2, introdução e contextualização, justificativas, objetivos, sistema GPS, abordaria um pouco sobre posicionamento por pontos simples, os principais erros e influências no posicionamento, a climatologia das cintilações ionosféricas, as metodologias e ferramentas utilizadas, resultados e discussões, conclusões e trabalhos futuros, as referências utilizadas para a construção do slide e, por último, trabalhos aceitos em congressos e mostras. Partindo de uma introdução e contextualização, comumente, né, utiliza-se o termo GPS para navegação por satélite, né, o sistema que utilizamos no celular, mas o termo correto em si seria GNSS, que engloba todas as constelações, né, todos os conjuntos de satélites que estão ao entorno do nosso globo. Entre um desses, né, temos o GPS, que seria o sistema americano. Ele conta com 32 satélites em órbita e atualmente conta com 30 em funcionamento. A partir disso, né, conseguimos... A primeira coisa que vem à cabeça é o posicionamado por satélite, né, por conta de que é a aplicação mais rotineira, mas temos diversas outras aplicações, como podemos visualizar aqui, né, através da utilização, né, de sistemas baseados em satélites, conseguimos visualizar o comportamento logo após a ocorrência de um terremoto, conseguimos também observar as partículas atmosféricas, né, num âmbito global. Além disso, eu prezo por destacar, né, de aplicações tanto em agricultura de precisão, navegações marítimas, navegações aéreas, pousos de baixa e alta precisão, entre inúmeras outras aplicações. Então, com isso, o presente trabalho ele visa utilizar o sistema GPS. O trabalho, né, ele trata-se de continuidade de estudos que foram realizados ao longo dos últimos 2 anos, em conjunto com todas essas instituições de fomento, que estão aqui presentes no slide 4, principalmente, né, a Unesp, junto com o projeto Boeing, em parceria com a Fundunesp, né, em 2020, que foi a minha primeira iniciação científica, e em 2021, até então, né, está sendo realizada a iniciação científica lá no IAE, juntamente com o CNPq, né? E ao longo, né, desses 2 anos foram elaborados diversos trabalhos, estabelecidos diversas parcerias com todas essas universidades que estão aqui presentes no slide. Quanto às justificativas do trabalho, um sistema de posicionamento, né, ele vai basicamente, aqui na região brasileira, ele vai depender de um aspecto que muitas vezes não é levado em consideração para outros países, sendo que basicamente os efeitos da ionosfera terrestre. A ionosfera terrestre é uma camada compreendida de 50 até 1.000 quilômetros em relação à superfície terrestre, e ela vai ser basicamente caracterizada pela presença de íons e elétrons livres em constante interação. Sendo que
Essa variação ela vai depender, né, de uma variação de acordo com o ciclo solar, conforme pode ser visualizado aqui nessa animação, em que estão presentes os últimos ciclos solares que foram visualizados, né, que são basicamente ciclos de 11 anos com períodos de máximo e mínimo. O que eu quero dizer com isso e qual que é o ponto que eu quero chegar, né, com essa justificativa? Quando criamos um método de posicionamento, é interessante analisarmos períodos de máximo e mínimo solar, por conta de que quando a atividade solar está em máximo, quer dizer que a ionosfera está no seu ápice, né, está tendo maiores erros, maior influência no nosso posicionamento, e então, se o nosso posicionamento ele funciona num período de máxima solar, quer dizer que ele também, né, vai funcionar de forma minimamente, né, boa num período de mínimo. Então, o período de análise seria um período que engloba tanto a parte de subida, né, partindo de um ponto de mínimo até chegar num ponto de máximo solar. Aqui, conseguimos observar o Sol, né, para o período que vai ser analisado no presente trabalho, que eu vou descrever ao longo da apresentação. É um período de outubro de 2014, em que conseguimos observar muitas explosões solares, né, o Sol ele está muito ativo, e podemos correlacionar diretamente, né, com o período de máximo. Então, é um período muito interessante para ser analisado. Então, quanto aos objetivos do trabalho, será realizada uma revisão acerca das causas e efeitos das bolhas ionosféricas, bem como a influência dessa no posicionamento por satélite, utilizando, né, dados GPS. Além disso, será implementado um método baseado em posicionamento por pontos simples, utilizando metodologias que visam minimizar os erros que influenciam no posicionamento, usando modelos descritos na literatura e apresentando algumas adequações de acordo com que sejam pertinentes. E por último, mais ou menos importante, foi realizada uma descrição e uma análise com base no modelo de PPS, né, o posicionamento por pontos simples que foi implementado, e foi estabelecido relações estatísticas acerca do erro do posicionamento com base em índice de cintilações, variações temporais, e no final das contas, obtemos uma pesquisa descritiva analítica. O sistema GPS, né, basicamente, ele vai sofrer diversos efeitos, como eu havia mencionado anteriormente, um deles, né, que é o principal tratado aqui, no presente trabalho é o da ionosfera, mas tem diversos outros efeitos que devem ser tratados antes disso. Primeira coisa, o tempo de emissão e o tempo de recepção do nosso sinal não é o mesmo, por conta do tempo de propagação do nosso sinal. Essa é a primeira coisa que temos que tratar, né? Temos que ter um cuidado para utilizar o tempo de recepção o tão próximo quanto possível do tempo de emissão. A partir disso, um dos erros que até fala-se na área, né, que antes de tratar ele, não adianta nem pensar em qualquer correções de outros erros, que seria a correção de rotação da Terra, que vai girar em torno de aproximadamente, né, 20 mil quilômetros de erro. Então, a partir do momento que tratamos esse erro, começamos a tratar os outros erros que são bem menores. Começamos com os erros relativísticos, em que vamos ter os erros relativísticos tanto de caminho, que vai ser algo em torno de 13 centímetros, quanto o erro relativístico do clock, do relógio, que é algo em torno de 13 metros. Temos um delay instrumental, né? E a partir disso, né, tratando todos esses, vamos ter o delay instrumental tanto no satélite quanto no receptor. E por fim, mais ou menos importante, vamos ter ali os efeitos da troposfera, que a troposfera ela é de mais fácil modelamento, por conta dela depender de gases, temperaturas, é algo bem mais conhecido. E por último, mais ou menos importante, que é o objeto de trabalho do presente estudo, a ionosfera, que vai gerar um erro de 2 até 30 metros, aproximadamente, e ela, em alguns momentos, ela vai apresentar variações aleatórias, alguns comportamentos que não são de tão fácil modelagem. Por isso, né, o presente trabalho visa explorá-los. Através do posicionamento por satélite utilizando o sistema GPS, basicamente, para poder obtermos a coordenada, né, de qualquer ponto no espaço, precisamos de no mínimo três satélites, né, fornecendo 3 observáveis, e a partir disso conseguimos calcular 3 coordenadas, que seria, por exemplo, x, y e z. Mas, por conta do não sincronismo entre o receptor e o nosso emissor, temos que calcular essa diferença de tempo entre os dois, e a partir disso, vamos precisar de no mínimo 4 satélites, fornecendo no mínimo 4 observáveis para a obtenção de 4 variáveis que eram até então desconhecidas, ou seja, 3 coordenadas e uma correção do tempo.
Falando, né, sobre o erro, que é o principal objeto de interesse do presente trabalho, as cintilações ionosféricas e as bolhas ionosféricas, no canto esquerdo conseguimos observar para um período, né, de baixa atividade solar, e no canto direito conseguimos observar para um período de alta atividade solar. Sendo que no período nesse gráfico, né, é expresso a quantidade de elétrons livres na nossa ionosfera, fazemos uma integral, basicamente uma somatória, né, de quantos elétrons tínhamos elétrons livres tinham em uma determinada área, e utilizamos uma medida chamada Tech Unit, que basicamente vai corresponder a 1 vezes 10 elevado a 16 elétrons a cada metro quadrado do nosso mapa. Então, observamos que em todo o território brasileiro, para um período de baixa solar, são observados Tech Units extremamente baixos, né? Sendo valores, né, em torno de 15 para baixo disso, né? Nada muito preocupante, chegando, né, em alguns locais ali, podendo chegar até algo próximo de 30. Agora, para um período de alta atividade solar, observamos uma mudança bastante, né, no nosso mapa, sendo que apenas nessas regiões aqui são observados Tech Units baixos, e em todo o território brasileiro são observados, né, valores de Tech Units totalmente diferentes. E, além disso, aqui temos uma importante característica da forma com que é estruturado esse Tech Unit, sendo que temos um Tech Unit maior e imediatamente após ele vamos ter um Tech Unit menor. Então, por conta dessa diferença, né, de um plasma menos eletrizado para um plasma mais eletrizado, ocorre a criação de regiões chamadas de bolhas ionosféricas, que basicamente vão ser uma das principais causas da piora do nosso posicionamento, aliada às cintilações ionosféricas. Quanto às metodologias utilizadas, as metodologias e ferramentas utilizadas no presente trabalho, utilizamos desse mapa aqui, né, que é um mapa que consegue fazer algumas conversões que são convenientes para realizar o download dos nossos dados, né, como, por exemplo, ele consegue fornecer o número da semana, o número do ano, entre algumas outras informações pertinentes. Além disso, né, quanto às ferramentas, foi utilizada a ferramenta de cálculo computacional MATLAB, né, sem utilização de nenhuma toolbox, juntamente com a linguagem pura C, visando, né, otimizar o código e obter um tempo de... o código, né, ele rodar num tempo menor do que era obtido até então. Além disso, né, para a obtenção dos dados, foram utilizadas basicamente 3 bases de dados, sendo elas a RBMC, a CDIS e a SMR. A RBMC é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS, ela é atualmente mantida pelo IBGE, e através dela conseguimos um dado chamado Heinex de observação, o qual fornecerá nossas pseudodistâncias. Através da ISMR, fazendo a correção, na Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, conseguiremos obter o Heinex meteorológico, que será, neste, né, obtido temperaturas, pressões e outras coisas para que se faça possível o cálculo do atraso troposférico. Além disso, né, através da SMR Care Tool, que é atualmente mantida pela Unesp, foi obtido o Heinex de observação, o qual será possível obter medidas chamadas de pseudodistância. E por último, mas não menos importante, através da CDIS, que é atualmente mantida pela NASA, foi possível obter o Heinex de navegação, que basicamente vai fornecer elementos keplerianos, que são basicamente elementos que descrevem ângulos e algumas informações pertinentes da órbita dos nossos satélites, que serão utilizados tanto para modelagem da nossa ionosfera, quanto para correções das nossas coordenadas que serão obtidas. Agora, alguns diferenciais, né, do presente trabalho, temos basicamente 2. Utilizamos uma máscara de elevação de 10 graus, que é uma máscara comumente utilizada na área, né, para poder minimizar efeitos de multicaminho, a dados ruidosos, e a partir ainda da elevação, utilizamos uma metodologia que não é tão convencional. A partir da elevação do nosso satélite, construímos uma matriz de peso, e que basicamente na nossa diagonal principal da nossa matriz de peso vai estar os elementos em função do nosso ângulo de elevação, e a diferença aqui proposta é que todos os pesos serão normalizados com base na maior elevação a maior elevação observada para uma determinada época. O que eu quero dizer com isso? Por conta do desfavorecimento, né, da nossa geometria do satélite, não temos muitos satélites próximos ali de 90, 85 graus, vamos ter satélites um pouco com ângulos menores que isso. Então,
a metodologia proposta, ela visa utilizar os satélites que provêm de um melhor ângulo de elevação para aquela determinada época. Então, se o maior ângulo de elevação para aquela época é 70 graus, esse 70 graus ele vai receber o maior peso daquela época e todos os outros pesos serão adaptados conforme esse ângulo de 70 graus que foi observado. Além disso, temos um processo, né, aqui no canto direito do nosso slide, um processo chamado DIA, que é um processo de detecção, identificação e adaptação do nosso modelo, que basicamente a partir de testes de hipótese, né, obtemos uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, assumimos distribuição normal para as nossas observações, assumimos que não conhecemos o desvio padrão do nosso conjunto de observações e por isso utilizamos de uma função chamada x-square, né, que basicamente os graus de liberdade dela vai ser igual ao número de observações menos 1. Além disso, assumimos esperança matemática igual a x e dispersão igual a σL. Esse processo de DIA, ele vai basicamente detectar quais os satélites estão impedindo que o nosso modelo ele tenda a melhorar e ele vai identificar quais são esses satélites e vai aplicar basicamente uma punição nesses satélites. Então, se temos 10 satélites na nossa determinada época e um está piorando o nosso posicionamento, vamos retirar esse um e vamos realizar o posicionamento novamente com todos os outros que ficaram, né, que o nosso modelo de detecção, identificação e adaptação, ele identificou como válidos, né, que possuem uma saúde suficientemente para ser utilizado. Por último, mais ou menos importante, utilizamos, né, de um sistema que não é conveniente na engenharia, mas é muito utilizado na área da geodésia, né, na área da cartografia, que é chamado de sistema geodésico local. Sendo que esse é basicamente, vamos assumir que a posição 000 do nosso sistema, né, o nosso ponto de início é basicamente a posição do usuário, e serão calculadas as coordenadas com base na posição do usuário. Então, através dessa matriz de rotação, né, vamos conseguir obter a nossa coordenada ENU, Earth, North and Up, e a partir dela, né, a partir das latitudes e longitudes, vamos conseguir construir a nossa matriz de rotação e converter de um sistema cartesiano de x, y e z para um sistema de ENU centrado no nosso usuário. A partir dessa conversão, conseguimos obter o nosso erro vertical, o nosso erro 2D e o nosso erro 3D, conforme apresentados aqui nessas equações. Partindo agora para os resultados e discussões do presente trabalho, basicamente eu dividi os fluxogramas em duas vertentes, né? Sendo que aqui será apresentado o processamento para uma única época e depois será apresentado o fluxograma numa visão mais geral do nosso processo. Então, para uma época, começamos fazendo o processamento de uma única época, fazemos a leitura do Harnett navegação, observação e meteorológico, obtemos as coordenadas e os erros do relógio inicial, a partir disso obtemos os ângulos de elevação, aplicamos a matriz de elevação e aplicamos a máscara de elevação e construímos a matriz de peso. A partir disso, começa um método que foi estudado afinco, né, na engenharia elétrica, que é um método chamado de mínimos quadrados, que é basicamente um processo iterativo que visa minimizar um determinado erro, né? Então, começamos, né, o processo de mínimos quadrados e realizamos as correções de tempo, de transmissão, rotação da Terra, aplicação do modelo de Klobuchar, Hopfield e efeitos relativísticos. Com isso, englobamos todas aquelas correções conforme eu havia mencionado anteriormente, correções de tempo, rotação da Terra, de ionosfera, troposfera e efeitos relativísticos. E o nosso critério, né, o nosso método iterativo, ele vai ter basicamente duas possibilidades, né, para que seja parado. Quando o erro entre duas épocas consecutivas for menor que um determinado limiar, o nosso processo ele tem-se, né, que o nosso processo convergiu, todas as saídas são calculadas e realiza-se todos os plots necessários. Quando o número de iterações, né, o erro ele não apresenta um limiar suficiente e o nosso número de iterações ele é superior a 10, temos que o nosso processo não convergiu e todas as saídas recebem valores não numéricos e temos, em qualquer uma dessas duas opções, né, o fim do nosso processamento. Vale ressaltar que quando o nosso processo não converge, é algum determinado momento muito excepcional. Pode estar faltando algum dado, né?
Pode ser algum dado muito ruidoso que não teve como utilizar. Para uma determinada época, todos os satélites apresentavam um erro muito grande, por conta disso foram retiradas e não foi possível estabelecer aquela relação, né, de utilizar no mínimo 4 satélites. Então, tem esses momentos extraordinários, né, que ocorrem isso, e por conta disso é necessário levar isso em consideração para que o nosso modelo ele não fique travando o tempo todo. Agora, trazendo uma visão mais abrangente, né, uma visão mais geral do nosso método de posicionamento, inicialmente definimos todas as datas que serão processadas, as estações e máscaras de elevações. A partir disso, definimos o diretório onde será criada a pasta de entrada, saída e onde serão armazenados os nossos dados. E quando fazemos isso, né, o próprio software ele vai buscar, né, se todos os dados estão baixados. Se não, ele faz a aquisição de todos os dados que estão faltando e vai passar por um processo, né, de analisar qual é a qualidade daqueles dados que estão ali disponíveis. Se todos esses dados apresentam completude, ou seja, eles são suficientemente bons para ser utilizado, o processo vai continuar. Caso isso não aconteça, vamos fazer a exclusão dos nossos dados. A priori, né, quando olhamos para isso, pensa-se, né, que vamos fazer a exclusão dos dados, vamos estar perdendo algumas informações, mas essa exclusão é realizada apenas em momentos excepcionais, onde em algum determinado dia, alguma estação ficou indisponível por algumas horas, então por conta disso o dado ficou ruidoso, em alguma determinada estação ocorreu a perda de internet naquele dia, são momentos extraordinários em que acontecem isso. Para se ter uma noção, foi analisado do mês 3 de 2014 até do mês 4 de 2014 até o mês 3 de 2015. Durante todo esse período, foram excluídas apenas 10 dias de dados. Então, não é algo que vai implicar, né, muito no resultado final das nossas análises. Se os dados apresentam completudes, estão suficientemente bons para ser utilizados, realiza-se uma seleção dos arquivos que apresentam qualidade, faz um pré-processamento e organização, processa-se, né, cada uma das épocas, conforme já foi abordado anteriormente, sendo que as medições elas são realizadas de 15 em 15 segundos. Então, no final do dia, vamos ter 5.760 épocas para um Hynix que apresenta completude total. Por fim, né, armazena-se todos os resultados e faz-se a plotagem dos gráficos que se fizerem necessários e armazena-se isso numa base final para que se faça possível, né, utilizar de uma forma mais facilitada esses dados. Agora, partindo, né, para o erro do nosso posicionamento em si, foi realizada aquela conversão para o nosso sistema ENIU. Aqui, observamos, primeiramente, que o nosso erro para a nossa componente E e N, que são as nossas componentes planimétricas, eles não são muito grandes, né? Nos piores momentos ali vamos observar erros em torno de mais ou menos 5 metros, né? Em alguns momentos que ocorre uma piora, vai se observar um erro ali em torno de 7, 8 metros, mas nada muito preocupante. Por conta da geometria desfavorecida da nossa componente U, ou seja, não temos muitos satélites próximos, né, de 90 graus, o que vai acontecer? A nossa U vai ser desfavorecida e, por conta disso, o erro apresentado nela vai ser de 2 a 3 vezes maior quando comparada com a nossa componente E e a nossa componente N. Então, por conta disso, os erros aqui, né, vão ser algo em torno de 15 a 10 metros de erro. Mesmo assim, se somarmos todas as componentes, não temos algo muito preocupante, dito que é um mês de baixa atividade solar. Além disso, né, aqui temos um mês de alta atividade solar, né, mês 11, foi apresentado as mesmas componentes, ou seja, E, N e U, e primeiramente analisada a nossa componente E e N. A partir, né, das 6 horas da manhã até aproximadamente algo em torno das 6 horas da tarde, observamos um comportamento muito próximo do que era observado para um período de baixa atividade solar, apresentando erros de no máximo 5 metros, algo em torno de 7 metros, nada muito preocupante. A nossa geometria da U é desfavorecida, por conta disso o erro ele fica algo em torno de 2 a 3 vezes maior quando comparado com a nossa componente E e N, mas, né, para o período da madrugada, do final do nosso dia e o começo do nosso dia, vamos ter um comportamento totalmente diferente do que era observado até então.
A principal característica, né, que não nos preocupa no presente, nos erros que são observados ao longo do dia, é que não temos variações muito grotescas, né, variações muito rápidas, elas são variações que crescem lentamente, descem, né, têm um comportamento estável ao longo do dia. Mas o que acontece é que entre o período de aproximadamente 22 horas da noite, né, até umas 3, 4 horas da manhã, aonde vai se estabilizar, vamos ter rápidas flutuações no nosso sinal. Em alguns momentos, né, vamos ter erro em torno de 20, 25 metros para a nossa componente U, que é mais desfavorecida, e para a nossa componente E e N, vamos ter erro que pode chegar em torno de 10, 12 metros, que não era observado até então, né, para os períodos de baixa atividade solar. Agora vamos ter visualizações diferentes aqui, que vamos basicamente tratar de uma curva de distribuição cumulativa complementar. Basicamente, no eixo Y, vamos estar descrevendo a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, e na nossa componente X, vamos ter os nossos erros 2D, 3D e vertical. Dessa forma, conseguimos visualizar todas as nossas componentes do nosso erro. Observamos, né, que para esse mês aqui, que é um período de baixa atividade solar, é o período compreendido do mês 6, vamos ter erros baixos, né? Nos piores períodos vamos ter erros de 10, com probabilidade extremamente baixa de ocorrência, algo em torno de 1 a 3%, e nas 23 horas, que é um dos períodos mais cruciais do nosso dia, vamos ter a probabilidade de ocorrência de um erro de 15 metros, mas a probabilidade de ocorrência é tão baixa que não chega a ser algo preocupante, né? Além disso, né, observamos que o mesmo comportamento ele vai seguir para todos os erros, né, com erros extremamente baixos, e no período das 11 horas da noite vamos ter um acréscimo do nosso erro, mas com baixa probabilidade de ocorrência. Agora, para um período de máxima atividade solar, né, um período de alta atividade solar, vamos ter o mesmo gráfico, as mesmas considerações que foram feitas anteriormente são válidas aqui. Então, vamos ter a probabilidade de ocorrência no eixo Y e no eixo X o erro 3D, 2D e vertical. O período de análise é entre as 10 horas da noite até as 3 horas da manhã, e observamos, né, que para as 3 horas da manhã, as 2 horas da manhã e para as 10 horas da noite, os erros eles ainda são baixos. Apesar de serem maiores quando comparados com anteriormente, eles apresentam probabilidade baixa de ocorrência, e nos seus piores casos vão apresentar valores de algo em torno de 18 metros para a nossa componente 3D. Enquanto para a nossa componente vertical, que é desfavorecida, né, vamos apresentar erros em torno de 17, 18 metros. Então, conseguimos correlacionar que a principal influência que está atrapalhando nosso posicionamento é por conta desse desfavorecimento da nossa componente U. Além disso, né, os períodos aqui compreendidos das 23 horas, meia-noite e 1 hora da manhã, que são os períodos que são altamente afetados por cintilações ionosféricas, por bolhas ionosféricas, vamos ter um acréscimo do nosso erro, chegando a algo em torno de 23, 24 metros em determinados momentos. Apesar de ter baixa taxa de ocorrência, né, baixa probabilidade de ocorrência, eles ainda estão presentes aqui, né? E além disso, para esses períodos, a probabilidade de ocorrência de um erro de em torno de 20 metros é algo que já deve ser levado em consideração, por conta de que a probabilidade, ela já é um valor considerável. Agora, abordando, né, correlacionando o nosso erro obtido no posicionamento com os índices de cintilações, basicamente aqui analisaremos os índices de cintilações, que é um índice chamado S4, que vai medir a amplitude, né, a intensidade da nossa cintilação ionosférica, e quando analisamos somente índices S4 superior a 0,7, englobamos apenas cintilações ionosféricas intensas. Então, observamos que o nosso erro 3D ao longo do nosso dia, né, por se tratar do mês 6, ele é relativamente baixo. Nos piores momentos, observamos algo em torno de 10, 12 metros, né, nos piores momentos. E, além disso, não observamos nenhuma cintilação intensa ao longo do nosso dia, por conta de que não é um mês, né, que vamos ter uma alta atividade solar. Além disso, eu viso destacar aqui que, apesar do nosso erro ter a pior em alguns momentos, todos os satélites que apresentavam a saúde um pouco deficiente foram retirados no processo de detecção, identificação e adaptação do nosso modelo. Então, todos os satélites que estão aqui é o melhor que a nossa época, naquele determinado momento, consegue fornecer.
Agora, trazendo para um período de alta atividade solar, conseguimos observar que entre as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, não observamos quaisquer índices de cintilação superiores a 0,7, a não ser, né, esses pequenos momentos aqui que podem ter sido causados por conta de algum determinado ruído que ocorreu. Além disso, conseguimos observar que a quantidade de satélite disponível após o processo de dia, aqui, é muito menor quando comparamos com o gráfico anterior, que era observado algo em torno de 11, 12 satélites em alguns determinados momentos, e aqui, né, observamos uma retirada bem maior dos nossos satélites por conta de que esses estavam sendo influenciados pelas nossas cintilações ionosféricas. Então, além disso, né, conseguimos correlacionar os momentos de rápidas variações da nossa amplitude, do nosso erro, e que apresentam máximas magnitudes, né, podendo chegar a algo aqui, ó, conseguimos observar, né, algo em torno de 30 metros nos piores momentos, e esses momentos coincidem justamente com os momentos de intensidade, de alta intensidade da nossa cintilação ionosférica. Então, justamente nos momentos, observávamos, né, 4, 5 satélites apresentando cintilações intensas. Então, conseguimos correlacionar o aumento do nosso erro, o aumento dessas flutuações aleatórias com a presença de cintilações ionosféricas intensas. E justamente nos momentos onde temos a decaída do nosso erro, é justamente onde temos também a decaída da quantidade de satélites que apresentavam cintilações intensas. Quanto às conclusões do presente trabalho, os efeitos das cintilações e bolhas ionosféricas interferem diretamente na qualidade do sinal obtido, o qual pode ser observado através da redução da nossa acurácia posicional. Além disso, a ionosfera é realmente um fator importante a ser considerado, principalmente no posicionamento GPS de uma frequência, que é utilizado aqui, e na região equatorial, né, que engloba o presente trabalho, portanto, abrangendo uma boa parte do território brasileiro. Além disso, né, para os períodos de setembro a março, que compreende o equinócio, note-se maiores índices de cintilação, e os períodos de mínimo ocorrem no período de solstício de inverno e verão. Além disso, né, os períodos do dia mais afetado coincidem com o período noturno, onde as irregularidades ionosféricas se intensificam nesses momentos e tem-se um aumento do erro tanto na determinação altimétrica quanto planimétrica, conforme foi possível visualizar, através do erro 3D, 2D e vertical. Além disso, foi implementado um método de posicionamento de forma satisfatória e se fez possível aplicar diversos conhecimentos que foram aprendidos ao longo da engenharia elétrica, tais como eu posso destacar programação, os cálculos, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, as físicas, ondas e linhas de comunicação e, por último, mais ou menos importante, princípios e linhas de comunicação. Para trabalhos futuros, pode-se recomendar o estudo com base em outras estações, fazendo comparações entre elas. Além disso, né, avaliar outros modelos para o erro da troposfera e ionosfera, assim como funções de pesos adaptativas, né, que podem ser propostas, utilizando de outros índices, e alternar a variável dependente utilizada nessa, assim como a normalização utilizada. Em adição, pode ser utilizado processos de inteligência artificial, entre os quais eu viso destacar redes neurais artificiais, suporte vector machine, evolução diferencial, árvores de decisão, e ainda para trabalhos futuros, pode-se utilizar outras metodologias de posicionamento, como posicionamento por ponto preciso, e utilizar multiconstelações, multifrequências, entre outras inúmeras abordagens que podem ser citadas. Essas aqui são as referências utilizadas para a construção do slide. E, por último, mais ou menos importante, viso destacar, né, que ao longo desse processo, tanto da minha iniciação científica ao longo do ano inteiro, quanto durante o tempo que compreendeu, né, a elaboração do trabalho de conclusão de curso, foram publicados esses 3 trabalhos aqui, e viso destacar, né, um que foi publicado na I3E-APS, o simpósio internacional, né, da I3E-APS, que foi apresentado também, e todos esses outros 2 trabalhos que também já foram apresentados, tanto no Encontro de Iniciação Científica do IAE, quanto na Mostra Científica e Cultural e Tecnológica 2021 do IFSP-PEP. Esse foi o meu trabalho, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Clodoaldo, pela apresentação. Então, antes de passar a palavra para os membros da banca,
queria aqui enfatizar, né, que foi um trabalho desenvolvido no IFSP e orientado pelo professor Alisson de Oliveira Moraes, lá do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que chegou por aqui também. Então, Alisson, obrigado pela parceria, pela orientação e pela presença aqui. Sempre é uma oportunidade de poder colaborar com vocês. O Clodoaldo é um aluno muito ativo aí. Esse trabalho dele aí foram, olha, centenas de horas. Não é brincadeira, não. Valeu, Alisson. Obrigadão. Para a gente dar continuidade agora na defesa do TCC, eu vou passar agora a palavra aos membros da banca e gostaria de chamar o professor César para fazer as suas considerações. Bom, agradecer aí, né, pelo convite, agradecer o Bruno, né, que fez o convite aí para mim, também agradecer aí pelo trabalho, parabenizar vocês aí pelo trabalho, pela orientação do Bruno, a orientação do Alisson, né, sempre trabalhando junto, em parceria com o Instituto Federal. Parabenizar você, né, Clodoaldo, já falei da outra vez, na sua qualificação, né, o seu trabalho está muito bom, né, aquelas sugestões que eu fiz no arquivo, eu li novamente que você realizou todas, né? Eu acho que melhorou o seu trabalho, aquela parte dos trabalhos relacionados, os comentários que eu fiz, você e o Bruno, né, corrigiram ali, e eu acho que o seu trabalho está bom. A única coisa que eu posso fazer aqui é tirar algumas dúvidas, né, fazer seriam mais dúvidas minhas em relação a isso daí, a esse tema, que para mim é novo, né? Apesar de estar trabalhando há algum tempo com o Bruno aí, para mim é um tema mais novo, tá? Bom, então vamos lá as minhas dúvidas aí. Teve um momento aí que você falou que para determinar a posição, uma localização, você precisa de 4 satélites, né? E naquele modelo que você utiliza ali, vamos pensar assim, se tiver mais de 4 satélites, eles são todos utilizados, todas as informações deles, se tiver 5, 6, ou alguns são descartados, como que funciona isso daí? Bom, basicamente o que acontece é que necessitamos, né, no mínimo, de 4 satélites para poder realizar o posicionamento. Se não temos isso, acontece aquele processo, né, que o processo ele não consegue convergir, né, por conta que não consegue resolver as equações. Dito que tem no mínimo 4 satélites, geralmente algo que é observado é algo em torno de 8 até 12 satélites. Realizamos o processo de detecção, identificação e adaptação do nosso modelo, visando utilizar quais são os melhores satélites que estão disponíveis naquele momento. Então, o que acontece é que muitas vezes temos satélites com elevações próximas. Então, isso acaba ajudando no nosso modelo, né, por conta de ter uma redundância da nossa informação naquele determinado momento. Então, são utilizados tanto quanto o número possível o máximo número possível daquela determinada época. Dito que os satélites estão saudáveis, logicamente. Entendi. Então, essa verificação também é feita aí no seu trabalho, nesse seu método. Sim. Tem tanto uma verificação no próprio arquivo, que no próprio arquivo Hynex tem um elemento lá de saúde do nosso satélite, então fazemos essa primeira verificação, e além disso, depois tem esse processo de detecção, identificação, conforme eu já havia mencionado. Entendi. Aí, quando você me mostrou o erro de posicionamento, ali que em algum momento pode chegar até 25 metros, né, que é os casos mais críticos. Isso daí em relação às cintilações e às bolhas, certo? Pode chegar algum momento de você ficar sem orientação, por exemplo, chegar eu ter o meu GPS e não ter nenhum erro, por exemplo, aí dos 25. Chegar em algum momento que eu não tenha nenhuma coordenada próxima, mesmo que seja com erro de 25 metros? Ah, entendi. Acontece em alguns determinados momentos, é muito raro de acontecer, mas pode acontecer de o sistema ele ser tão prejudicado que
não ocorre nenhum posicionamento, mas um aspecto que eu até ressalto para o presente trabalho é que mesmo apresentando aqueles erros de 25 metros, né, que são erros maiores quando comparamos com os outros períodos, que tem 5, 2 metros, ele ainda consegue realizar o posicionamento naqueles momentos. Então, mesmo que ele não atue como o posicionamento em si, naquele momento, ele pode atuar como um sistema que vai alertar, né? Então, podemos pensar nesse... O trabalho ele apresenta continuidade por conta de que temos a disponibilidade do nosso sistema de posicionamento ao longo do dia, né? Não temos, perdemos em apenas alguns momentos excepcionais que está muito ruim, tem alguma determinada coisa, faltou algum tipo de dado e, além disso, né, ele consegue manter, né, mesmo nos momentos mais cruciais. Que eu fiquei pensando, quando você estava explicando, que eu fiquei pensando assim, por exemplo, que você falou que pode ser utilizado na navegação, né? Vamos pensar no navio lá que está, naquele momento ali tem alguma interferência por essas bolhas, as cintilações, e ele ficar totalmente sem orientação, vamos dizer assim. Então, o que acontece... Tá, pode completar. O que acontece é que esse efeito da ionosfera, até hoje, basicamente, se você pegar qualquer tese, qualquer dissertação, nos primeiros parágrafos vai estar lá. A ionosfera é o principal motivo que impede do sistema GPS ser o único utilizado. Então, o que acontece? Por conta de sabermos dessa limitação, normalmente em navegação, num sistema que temos a necessidade, né, num voo, não podemos ficar sem saber a posição do nosso avião, né? Então, por conta disso, não utilizamos unicamente o GPS, né? Isso, aí complementando. As bolhas, as cintilações não influenciariam nesses outros sistemas? Então, aí depende de qual sistema estamos falando. Aqui... Por exemplo, tem vários, você disse que tem vários sistemas, várias constelações aí, certo? Ela não influencia, essas cintilações, ela não influenciariam em todas? Não seria para todos os problemas? Sim, influencia de forma totalmente diferente, vamos ter variações totalmente diferentes, e aqui, né, até a utilizada, para poder fazer comparações, é a frequência L1, que é a mais convencional, e a civil utilizada. Então, esse método de posicionamento é algo que você utiliza até no celular. Vamos dizer assim, teria outras constelações que teriam menos problemas ou menos prejuízo na localização? Então, quando partimos, né, para pensar o que pode melhorar, o que pode minimizar esses efeitos de cintilações, acabamos utilizando outros tipos de posicionamento, que aí já poderia entrar, por exemplo, um sistema de GPS, que é um sistema de correção diferencial, que ele fica fornecendo as correções para um determinado instante. Temos algumas outras abordagens, né, que em um determinado aplicação, como por exemplo um voo, será utilizado, né? E, além disso, né, essa é uma preocupação no Brasil. Lá fora, eles se preocupam com algumas determinadas outras coisas. Quando eu fui apresentar o trabalho no evento, que foi lá em Singapura, eu falei sobre esses índices de cintilações que chegava a 1, chegava a 1,2 em alguns determinados momentos. Todo mundo ficou espantado lá, porque não é algo normal, não é algo rotineiro para eles. Você, na sua metodologia, aí você disse que utilizou metodologia por pontos simples, né? Aí queria que você comentasse aí por que você utilizou essa, se existem outras, qual foi o critério de escolha. Basicamente, a utilização da ponto simples é que ela é uma metodologia que vamos obter o ponto em qualquer local da Terra, né? É uma metodologia que é muito utilizada e, a partir dela, abrimos diversas outras vertentes por conta de que muitos outros sistemas de posicionamento são baseados nela. Então, pensamos já em utilizar a ponto simples visando implementar outros trabalhos no futuro. E teve um outro momento que você falou assim que você tem um Hynix com valores de temperatura, pressão, umidade, essas coisas. Acho que se chama o Hynix meteorológico, alguma coisa desse tipo. Como que essas informações são coletadas? São sensores? Um momento.
Basicamente, esse aqui é um Hynix meteorológico. Esse aqui é o Hynix versão 2.11, o qual vamos ter disponível todos esses 7 índices aqui, que vai ser basicamente temperatura, pressão, umidade, que vão ser utilizados para o nosso modelo da troposfera. Eles são obtidos através de receptores próprios para isso, então não são todas as estações que realizam isso, até por conta disso, o nosso Hynix de observação, ele é da rede ISMR, que é a SJSU, e o nosso Hynix meteorológico, ele é da nossa rede da RBMC, que é a rede SJSP, por conta de que a rede da ISMR, ela não realiza essa aquisição. Então, esse aqui é o formato do nosso Hynix, e nele vamos ter essas 7 observações aqui que vão ser utilizadas. E para cada uma das linhas, vamos ter as 7 observações apresentadas, seguidas da hora que ela foi coletada, sendo que o tempo de amostragem é para cada 1 minuto. Certo. Só para fechar aqui, teve naquele diagrama, naquela metodologia que você mostrou, você disse que os dados são armazenados numa base de dados ali. Mas, por curiosidade, que base de dados que você está utilizando? Como que eles estão sendo armazenados? A questão da base de dados foi apenas um nome que eu utilizei, né, por conta de que organizamos basicamente, fazemos o processamento mês a mês, e depois, para que se faça possível realizar o gráfico de forma mais fácil, organizamos ele numa tabela grande, né? Então, esse seria o banco de dados que eu quis dizer, não é nenhuma plataforma, nem nada do tipo. Tá bom. Beleza. Bom, estou satisfeito aí com as respostas, né? E parabenizar aí novamente, tá? Você pelo trabalho, pela dedicação, né? E o Bruno e o Alisson aí pela orientação. Muito obrigado, César. Obrigado, professor César, pelas Obrigado, considerações. O César também é um parceiro aí de pesquisas, tem pesquisas relacionadas. Valeu, César. Vou passar agora para o professor João Domingos, que é professor aqui do curso de Engenharia Elétrica. João, com você. Obrigado, Bruno. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar da banca da qualificação e da defesa agora, né? Quero parabenizar, né, a você, Bruno, e ao professor Alisson pela orientação e coorientação, respectivamente, né, do trabalho do Clodoaldo, né, um trabalho que foi feito com muita, percebe-se na apresentação e no texto, dedicação, cuidado, né, com o tema, né, e um desenvolvimento muito bem feito, certo? As observações que eu fiz na qualificação quase todas foram atendidas, né? Praticamente todas foram atendidas. A gente acha algum outro errinho ali de formatação, isso aí faz parte, está dentro do meu toque, então o Clodoaldo me conhece, sabe do que eu estou falando, né? Mas nessa apresentação, né, quero parabenizar você, Clodoaldo, pela organização da apresentação, que eu achei muito melhor em relação à anterior. Aqui, as dúvidas que eu tive na outra foram sanadas, principalmente falando do Hynix, aqui e na apresentação e no texto, certo? Consegui entender melhor os resultados que você apresentou, né? Principalmente tentando entender o 2D, 3D, então ficou mais claro, né? E fico feliz com relação a isso, né? Que você mostrou uma evolução contínua no seu trabalho, certo? Dúvidas sempre terão, tem que reler o seu trabalho 1, 2 vezes, com mais calma para aprender, a gente sempre está aprendendo, né? Mas, na verdade, eu vou fazer 2, 3 questionamentos, né? Mas antes dos meus questionamentos, certo? E como eu estou controlando aqui, estou monitorando a internet, né? Eu vou passar uma pergunta que veio do YouTube, depois eu faço as minhas. Pode ser assim? Beleza. Então é o seguinte, a pergunta que veio foi do seu colega, né, o Evaldo, né? E ele, na verdade, é um comentário que ele quer que você aprofunde, né? E vou descrever, né? Durante a apresentação, você disse que fez a utilização do MATLAB, né? Software MATLAB, juntamente com a linguagem de programação C. Foi C e C++, ou foi só C? Só C. Só C, tá.
visando melhorar o desempenho computacional, né? Ele gostaria que você comentasse sobre essa diferença da utilização em conjunto, né, do C, né, dentro da plataforma do MATLAB. Qual que é a melhora do desempenho? Como é que você observou isso? Beleza, entendi a pergunta. Um momento. Bom, basicamente aqui eu trouxe um slide auxiliar para poder falar sobre a melhora do desempenho. Então, eu peguei apenas para análise, né, para trazer realmente para a apresentação, caso alguém perguntasse, uma matriz, era uma matriz bem grande, né, visando analisar realmente a diferença do desempenho computacional. Então, o que eu quero trazer aqui é que quando eu pegava o nome do satélite lá do meu arquivo Hynix, ele vinha num formato que eu tinha que realizar algumas conversões. E em determinados momentos eu tinha que ficar convertendo de uma variável numérica para uma variável tipo string, uma variável tipo caractere para uma variável tipo numérica. Então aqui eu estou convertendo de uma variável numérica para uma variável tipo string. Utilizando a função convencional do MATLAB para essa matriz, obtive um resultado de 3,50 segundos aproximadamente. Agora, utilizando essa função, que é uma função otimizada, obtemos esse resultado, que é menor que 1 segundo para poder realizar a conversão dessa matriz. E, além disso, né, além dessas otimizações que foram cada uma eu vendo qual que era o gargalo do código realmente, aonde que estava parando, eu utilizei dessa ferramenta que é o Profiler do MATLAB. Basicamente, é uma janela que você abre, você pode digitar o nome do código que você quer rodar, como, por exemplo, o meu código era chamado PPS _ 3, que era a versão 3 do meu código, e ele vai rodar o seu código fazendo alguns testes para poder analisar qual que é o tempo que demorava cada uma para poder rodar. Aqui, além disso, ele dá as linhas que estão pegando mais tempo do seu código e também algumas análises que você pode levar em consideração. Então, basicamente, a partir disso, eu fazia essas adaptações, via uma determinada linha está demorando 2 segundos para poder responder. Pesquisava alguma opção, alguma melhora, alguma opção buscando melhor performance. E um dos principais gargalos do meu código era a leitura do Hynix de observação, que é esse dado aqui, não é um dado trivial de ser lido, ele é um dado muito grande, muito extenso, por conta de que vamos ter 5.760 épocas para um determinado dia, contemplando todas as constelações, ou seja, GPS, Galileu, GLONASS, e além disso, vamos ter todos os satélites de cada uma dessas constelações. Então, é um dado muito trabalhoso e pesado, é um dado relativamente pesado de ser mexido e organizado da forma correta. Então, por conta disso, a primeira versão do meu código, só para fazer a leitura desse arquivo, ele demorava algo em torno de 4 minutos. Após a inserção da utilização da linguagem C, com a linguagem mais leve, que ela já conversa ali mais diretamente com a nossa máquina, o Hynix ele demora algo em torno de 0,50 segundos para ser lido. Então, esse foi a principal diferença, né, que a inserção da linguagem C no meu código possibilitou. E, além disso, eu ressalto que não é toda aplicação que você vai precisar disso. Aqui, eu precisava rodar 365 dias de dados, então era algo que 10 segundos a mais faria total diferença, né, no tempo final para poder rodar tudo. Então, por conta disso, eu pensei em otimizar o código dessa forma. Espero que eu tenha atendido a sua dúvida. Respondido a sua dúvida. Não, na verdade, obrigado, a dúvida não foi minha, foi do Evaldo, né? Esperar ele se manifestar aqui, mas eu entendi a sua solução, né? A sua explicação, fenomenal, né? Parabéns, né? E até, se for pensar, né? Você colocar isso, por exemplo, rodar isso aí na internet das coisas, de dispositivos IoT, dispositivos de menor capacidade, você fazer uma computação distribuída, né? Colocar vários pequenos dispositivos, né, para rodar isso aí, essa otimização de código é fundamental, né? Apenas para poder... Você diminui a sobrecarga no sistema. Então, parabéns por esse
esse cuidado que parece preciosismo, mas não é, um cuidado necessário. Apenas para poder ter uma noção, né, do que era rodado aqui, essa é a pasta que está o meu código, né? Então, todos esses códigos assim é uma pequena parte do meu código final que está sendo rodado. E, além disso, né, temos a nossa pasta de input, que é aquela que eu abordei no nosso fluxograma, que vai ser baixar todos os nossos dados, o output, algumas ferramentas que foram utilizadas aqui, e aqui dentro da própria ferramenta eu coloquei uma ferramenta para poder tirar zip. Então ele já entra dentro do próprio site, faz o download, tira o zip, deleta o zip, deixa o arquivo. Então todo esse processo é um processo muito custoso. Além de trabalhar com um alto volume de dados, muitos códigos, muitas correções, deleta satélite, volta, faz o reprocessamento. Então, essa otimização foi muito importante no meu trabalho. Legal, parabéns. Muito, muito bom mesmo. Agora vamos lá para as minhas perguntas. Fica tranquilo que eu não vou apertar você muito não, tá? E as perguntas assim, que eu vou fazer estão basicamente, né, associadas aos 2 últimos parágrafos do teu trabalho, né, que veio antes das referências, lá nas conclusões, né. Os 2 últimos parágrafos, eu destaquei algumas observações, né, não sei se está exatamente na íntegra, está aí, está exatamente na íntegra, então vai ficar até mais fácil, que eu marquei aqui no outro monitor, né, destaquei. Na questão dos trabalhos futuros aí, né, basicamente você destacou 3, não vou dizer linhas, mas 3 vertentes, né, de possibilidades, né, para ser explorado esses trabalhos futuros, né. Eu imagino trabalhos futuros na sua carreira acadêmica, não sei se você mestrado, doutorado, assim, recomendo você fazer isso. Recomendo, você tem um perfil, eu que te conheço há 6 anos, você evoluiu, você tem um perfil muito bom, né, só seguir em frente, né? Então, nessas 3 vertentes que eu identifiquei, né, talvez eu tenha identificado errado, né, mas que eu identifiquei aí, né, a primeira, né, que na verdade marquei aqui, seria estender o estudo dos erros da troposfera, né, e ionosfera, né, sim, funções de peso adaptativas, alternando as variáveis dependentes, né. Então, especificamente nessa parte que eu identifiquei como uma vertente, né, quais seriam outros erros de troposfera e ionosfera que você poderia destacar, que você pensa em uma possibilidade, né? Não sei se você conversou com o Bruno ou com o professor Alisson. O que eu quero dizer aqui em questão é que, por se tratar, basicamente a gente utilizou, né, de umas metodologias, vamos dizer assim, mais simples, né, do método de posicionamento por satélite. É funcional, mas é uma das mais simples. Pensando nisso, os modelos, eles podem ser utilizados modelos mais robustos, como, por exemplo, o erro da nossa ionosfera, com o modelo que é utilizado, ele tira apenas algo em torno de 50% a 60% do nosso erro. Então, poderia se utilizar de metodologias mais avançadas, só que aí já entramos em outras limitações, como, por exemplo, a gente tem esses dados, se a gente for trabalhar com dado pós-processado, isso não é problema. Só que, se formos pensar em tempo real, já é um grande problema, por conta de que muitas dessas implementações, elas demoram um tempo para poder ser corrigido, você tem que pensar em um atraso, você tem que propagar o seu erro, a sua correção ao longo do tempo. Então, seria basicamente isso. E as funções adaptativas, alternando a variável dependente, pode-se utilizar de, por exemplo, os índices de cintilações, pode-se utilizar, além do ângulo de elevação, pode-se utilizar o azimute, pode-se utilizar de distribuições que descrevem as cintilações ionosféricas, como, por exemplo, um trabalho do meu orientador, o Alisson. Ele tem um trabalho muito interessante sobre a distribuição alfa-mu, que basicamente ele distingue quando que uma cintilação ela vai prejudicar realmente e quando não, mesmo que ela tenha um índice de cintilação alto. Então, ele consegue identificar quando que vai realmente prejudicar. E isso pode ser levado em consideração para melhorar, né, as funções do trabalho. Bom, uma já foi, segunda. Mas obrigado pela resposta, muito boa. Segundo ponto, né, isso é uma curiosidade minha, porque eu estou fazendo uma especialização na área, né, na área de Data Science, né, e Analytics. Então, quando eu vi aqui nessa outra parte aqui, em adição a estudar a aplicabilidade de modelos baseados em inteligência artificial e machine learning. Agora,
Mas é mais por curiosidade, não é para fazer pega, não. Desses modelos, né, redes neurais artificiais, as RNAs, o Vector Machine, árvores de decisão, que são tópicos que eu estou estudando, né, na especialização, quais dessas técnicas, né, de machine learning, de aprendizagem de inteligência artificial, você pensa que seriam melhores para aplicar no seu conjunto de dados? Porque eu falo isso por quê? Porque em Analytics, né, antes você tem o seu problema, né? Mas o mais importante ainda do seu problema é entender os dados que você vai ter, né? O tratamento de dados, né? O wrangling, né? Então, para isso, né? Qual técnica dessas você encaixaria melhor nos seus dados, né? Bom, se você não tivesse a resposta, não tem problema. De cabeça, eu penso em 3 modelos diferentes que poderiam ser aplicados aqui. Primeiramente, eu penso numa multilayer perceptron, em que poderíamos, por exemplo, utilizar uma multilayer perceptron com as entradas atrasadas no tempo, visando calcular projetar, né, estimar o erro da nossa ionosfera para que seja utilizada no próprio modelo. Então, com base nos momentos anteriores ou no ano passado, em alguma determinada, teríamos que estabelecer, né, teria que fazer um estudo mais afinco de quais entradas poderiam ser utilizadas, mas para poder prever, por exemplo, esse atraso da ionosfera, da troposfera ou alguma outra determinada característica. Outra rede neural que eu poderia destacar seria a rede neural da família ART, por conta de que a rede neural da família ART é extremamente interessante numa aplicação como essa, por conta de que ela não para de aprender, né? Enquanto todas as outras redes neurais, elas têm aquele problema que para você treinar ela para um novo conjunto de padrões, você tem que treinar ela desde o zero, família ART, ela consegue resolver o teorema da estabilidade e plasticidade, sendo tão plástica o suficiente para poder manter os dados que já foram aprendidos e tão maleável o suficiente para poder aprender mais coisas. Então, por conta disso, seria extremamente interessante implementar essa, por conta de que ela estaria em processo sempre, né, de aprender, e ela tenderia, com o passar do tempo, a ficar cada vez melhor. Sim. E por último, mas não menos importante, eu destaco a árvore de decisão, por conta de ser um modelo extremamente simples, né, que no final das contas ela vai se tratar de um if, um else ali, quando você vai implementar, mas, né, que não tiramos o mérito dela. Ela pode ser extremamente versátil, né, para as aplicações, mas por conta do seu peso no final das contas. Ok. Terceira agora, viu? Terceira. Mas parabéns, cara. Agora, em relação, né, porque a gente olhou as técnicas, né, de tratamento dos dados aqui, né, olhamos a troposfera, no caso, que você já comentou, e a terceira possibilidade que eu visualizei, né, em relação, no caso, ao posicionamento, né, a metodologia do posicionamento, né. Por exemplo, lá você usou a frequência L1, que é a civil disponível, né. No caso aí, a gente tem no texto multifrequência, multiestações, multiconstelações, né? Se você for seguir esse caminho, qual deles você acha mais interessante? Bom, para começar, uma metodologia multifrequência é muito interessante, por conta de que quando você faz a combinação entre 2 frequências, você consegue eliminar, por exemplo, erros de ionosfera, você consegue eliminar alguns erros dos próprios instrumentos, né, aqueles erros de instrumentação, você também faz alguns cancelamentos, então com base nisso você consegue fazer algumas combinações que são extremamente interessantes. Além disso, você pode utilizar multi-observações, que seria o quê? Você utilizar, além da pseudodistância, você utilizar também a fase do seu sinal. Só que aí entra também um cálculo de ambiguidade de fase, que é algo que é altamente discutido, como seria a melhor abordagem para isso, mas é algo que resolve muitos problemas e também tira muitos efeitos. Além disso, multiconstelações resolveria problemas de disponibilidade em algum determinado local, por conta de que você vai ter muitas estações em um determinado local. E, por último, mas não menos importante, as metodologias que eu seguiria seria para posicionamento por ponto preciso, só que é uma abordagem extremamente... como que eu posso dizer, avançada, por conta de que você tem que considerar coisas que são realmente de outro mundo quando você para pensar. Você considera efeito de eclipse, você considera efeito de marés terrestre, você tratar o mínimo do erro, qualquer mínimo erro que tem, você tem que tratar. E outra metodologia que eu abordaria seria a que eu até falei para o César anteriormente, né, que seria a DGPS, que é o GPS baseado em correções diferenciais, em que assumimos, por exemplo, uma estação móvel
móvel, né, e uma estação auxiliar. Essa estação auxiliar vai estar fornecendo informações e correções para a nossa estação móvel. Então, por conta disso, conseguimos eliminar diversos erros e também conseguimos criar, por exemplo, uma rede de monitoramento. Ok. Bom, com certeza o professor de ondas e de comunicação e princípios de comunicação ficou orgulhoso da sua explicação, viu? Eu quero novamente parabenizar o Bruno e ao Alisson, né, pela qualidade da orientação, né? Percebe-se a densidade, né, a profundidade da orientação e a qualidade nas respostas que o Clodoaldo forneceu para mim. Então, parabéns, Clodoaldo, parabéns, Bruno, parabéns, professor Alisson, tá bom? E eu encerro minha lição. Muito obrigado, professor João. Obrigado, professor João. Eu queria fazer uma menção também ao professor Emanuel Costa, né, nosso parceiro de pesquisas lá da PUC do Rio de Janeiro, que está também acompanhando aqui a apresentação pelo YouTube. O professor Emanuel sempre solícito também, participando das atividades de pesquisa. Oi, João. Só aproveitar aqui, uma mensagem diária das irmãs, né? Todo mundo está parabenizando você, viu, Clodoaldo? Tá? Parabéns aí. Muito obrigado. Pessoal, dando sequência, eu registrei um comentário lá no YouTube, né? Quem está acompanhando pelo YouTube, a gente passa também para a etapa de arguição pública, né? Então, se qualquer pessoa que está acompanhando lá pelo YouTube quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, fiquem à vontade lá para usar o espaço dos comentários. Nesse entretempo, eu vou passar então para as considerações do professor Alisson, né, que foi o orientador do trabalho. Alisson, vou passar para você. Opa, Bruno, boa tarde aí. Então, eu queria começar agradecendo aí o professor João e o professor César pelas considerações aí, pelos apontamentos. Eu tenho certeza que o Clodoaldo teve condições de responder tudo isso muito bem, e além disso, os apontamentos que vocês fizerem no caderno do trabalho de conclusão de curso, ele vai absorver ali para melhorar ainda mais a qualidade do trabalho dele. O Clodoaldo está de parabéns, ele durante esse período aí da pandemia aí, a gente acabou fazendo todas as atividades de maneira remota, mas a gente trabalhou bastante, trabalhou muito intensamente para o desenvolvimento desse trabalho dele, um trabalho que envolveu o professor Galera, eu, principalmente o Bruno Vani. Então, a gente colocou muita esperança no Clodoaldo aí, e a gente vê o resultado agora chegando, que é um trabalho muito bem feito, muito bem acabado, profissional mesmo. A gente vê aí um trabalho de um aluno que está se formando engenheiro, né? Mas é um engenheiro aí que ainda tem mais um períodozinho aí para cumprir aí, né? Mas quando se formar, claramente ele tem aí todo já o background e a maturidade para realizar trabalhos na área de engenharia com muito sucesso. E eu acho que a prova disso é esse TG, né? Então eu fico muito feliz porque eu pude, né, participar dessa formação dele aí na iniciação científica. Eu fico feliz pelo Instituto, né, pelo IF, de estar formando um profissional do gabarito do Clodoaldo. Né? Então, assim, eu só quero dar parabéns para todo mundo aí, começando pelo meu instituto, pelo IF, passando pelos professores, pelo Clodoaldo, a família do Clodoaldo, todo mundo aí, porque é um trabalho muito bacana e eu estou muito satisfeito com os resultados. É isso, eu devolvo a palavra para o Bruno aí. Obrigado, Bruno. Espero que a gente continue aí a nossa parceria para poder
capacitar recursos humanos aí na área de engenharia elétrica, assim, com um pouco desse perfil mais voltado aí para engenharia aeroespacial, para a parte de espaço, que o Brasil precisa desses profissionais. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Alisson. Obrigado, Alisson, mais uma vez pela parceria. Eu vou fazer agora, então, as minhas considerações, né? Estou aí como orientador nesse trabalho, né? Que começou com a iniciação científica, né? Há um tempinho. Tivemos algumas reuniões presenciais, depois veio logo a pandemia, a gente passou ali para desenvolver esse trabalho todo remotamente. E depois, agora, né, estamos voltando, né, às atividades presenciais. Acho que foi um desafio, e mesmo assim o Clodoaldo é um aluno bastante dedicado, se dedicou bastante, não faltou em nenhuma das reuniões. Acho que eu faltei mais que ele nas reuniões. Às vezes aconteceu algum imprevisto, eu faltei, mas ele não. Então, gostaria de enfatizar nessa presença, dedicação, essa força de vontade. E também, nesse período, né, acho que importante, né, da pesquisa também é a vivência, né? Acho que o Clodoaldo aproveitou bastante as oportunidades, né, de participar de trabalhos científicos, e recentemente até, né, um trabalho que foi submetido em língua estrangeira, né, em inglês. Então, viu o quanto que o Clodoaldo se dedicou para aperfeiçoar ali, né, o palavreado em inglês, né, até mesmo a coragem ali de se apresentar no idioma estrangeiro. Então, são desafios que aparecem aí no percurso de formação e que fazem a diferença na carreira do futuro profissional. Então, eu gostaria também de registrar os meus cumprimentos, né? Parabéns, Clodoaldo, pelo trabalho, né? Parabéns para a família que está acompanhando lá, seu pai, suas irmãs, sua mãe, sua namorada. Parabéns para todo mundo que te apoiou nesse período. Vou passar para você, Clodoaldo, para você fazer seus agradecimentos, suas considerações, e depois aí a gente vai passar para análise da banca, né, as deliberações, e encerrar a transmissão. Passo para você, Clodoaldo. Beleza. Primeiramente, gostaria de agradecer meu pai Clodoaldo, minha mãe Rosângela, minha avó Maria, minhas irmãs Ana Beatriz, Taine e Thaís. Agradeço minha namorada Thalita também, que esteve ao meu lado durante todo esse percurso acadêmico. Ao professor Dr. Bruno César Vani pela oportunidade, tanto na primeira iniciação científica, ao longo da iniciação científica lá no IAE, que sempre esteve junto comigo e auxiliou durante todo o processo de construção do trabalho de conclusão de curso. Ao professor Adson Oliveira Moraes, né, que eu agradeço pela orientação dele, que vira e mexe, não tínhamos horário disponível, fazíamos alguma reunião 11, meia-noite, e sempre trocando ideia, conversando, sempre me propondo alguma coisa nova, ouvindo as minhas ideias também, né, e que por conta disso tornou possível a realização do trabalho até então. Deixo, então, o meu agradecimento especial aos meus orientadores, pelo incentivo, pela dedicação de seus tempos escassos, e ao meu projeto de pesquisa, né? Também um agradecimento especial ao professor Galera pelos conselhos, pela paciência, os quais guiaram o meu aprendizado, que contribuiu muito para a realização desse trabalho. Praticamente cada reunião com ele era um aprendizado imenso. Eu tinha que até, às vezes, estudar um pouco para poder falar com ele de tanto conhecimento que conseguia transmitir em apenas 1 hora ali de chamada. Tive o prazer de conhecer ele presencialmente. E ao professor Alexandre Ataíde Carneado, né, que me indicou a minha primeira iniciação científica lá com o Vani, e que sempre esteve ao longo do meu processo de formação, ao longo de toda a minha trajetória, me conhece desde o técnico, e a todos, né, que participaram de forma direta e indiretamente no processo de desenvolvimento desse trabalho de pesquisa, do trabalho de conclusão de curso, enriquecendo a minha aprendizagem. A instituição IFSP, Campus Presidente Epitácio, que foi essencial no meu processo de formação profissional, pela dedicação e tudo que aprendi ao longo desses anos. E também, né, os meus agradecimentos sinceros a todos que estão acompanhando no YouTube, minha família, minha namorada,
amigos, professores, o meu muito obrigado a todas as pessoas que vieram prestigiar o meu trabalho. Valeu, Clodoaldo. Obrigado também pelas suas colocações. Valeu para o pessoal que está acompanhando lá no YouTube, né? Mandaram seus cumprimentos, parabéns. Agora nós vamos passar para a etapa de fazer a avaliação, né? Os membros da banca vão para a sala restrita. Deixa eu ver se eu consigo, pessoal. Deixa eu ver só se eu consigo abrir por aqui mesmo. Se a gente conseguir abrir aqui a sala de avaliação privada, aí a gente pode continuar. A gente dá uma breve pausa, né, lá no conteúdo do YouTube e daqui a pouquinho a gente volta. Bruno, então eu mantenho a transmissão no YouTube? Deixa eu só ver, João, se eu consigo abrir a sala, a sala adicional. Parece que eu não estou conseguindo aqui. O Clodoaldo está aqui ainda? O Clodoaldo ainda está aqui. Se eu não conseguir abrir a sala privada, daí a gente encerra lá a transmissão. Deixa eu ver. Não está dando certo aqui, gente. Pessoal, então acho que o caminho, a gente vai encerrar então a transmissão, agradecendo a presença de todos. E agora a gente vai para a etapa onde os membros da banca, né, vão discutir para deliberar sobre o trabalho do Clodoaldo. O Clodoaldo, então, também vou pedir para ele se retirar aqui da nossa sala. Vamos encerrar a transmissão. Bruno, obrigado a todos que acompanharam. Só uma dúvida aqui. Essa deliberação é interna de vocês, eu posso sair também? Ou eu participo? Você pode participar também, Alisson, como vice-presidente da banca. Não, tudo bem, então. Obrigado. Bruno, eu vou encerrar a transmissão, tá bom? Tá, beleza, João.